Olá pessoal, tudo bem? De volta aqui com vocês, professora Zenaide, dando continuidade à nossa aula de variação linguística, né? Hoje nós vamos falar especificamente dos tipos de variação linguística, ok? Nós vimos na aula anterior que variação linguística é a capacidade que a língua tem de se transformar e se adaptar de acordo com alguns componentes. No Brasil, por exemplo, todos falam a língua portuguesa, mas existem usos diferentes da língua devido a diversos fatores. Então, eu trouxe alguns fatores aqui para vocês, né, para a gente analisar direitinho, e dentre eles se destacam os fatores regionais, né, os fatores culturais, fatores contextuais e os fatores naturais que influenciam aí para que a gente tenha a variação linguística, né? Os fatores regionais. É possível notar a diferença do português falado por um habitante da região Nordeste e outro da região Sudeste do Brasil. Dentro de uma mesma região, também há variação no uso da língua. No estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, há diferença entre a língua utilizada por um cidadão que vive na capital e aquela utilizada por um cidadão do interior do estado. Então, aqui mesmo na nossa região, né, na região norte, a gente percebe que, por exemplo, aqui em Rio Branco, a língua que a gente fala aqui, a forma da gente falar, às vezes pode se diferenciar da forma que uma pessoa lá do interior, né, de um município mais distante, fala, né? Isso é fator regional, ok? Os fatores culturais. O grau de escolarização e a formação cultural de um indivíduo também são fatores que colaboram para os diferentes usos da língua, né? Uma pessoa escolarizada utiliza a língua de uma maneira diferente da pessoa que não teve acesso à escola. Isso, inclusive, a gente viu na aula passada, né? Quando a gente falou da música do Luiz Gonzaga, né? Na qual as palavras, né, as pessoas pronunciam ou falam de forma bem diferente conforme elas não têm o estudo, né? Quanto mais escolarização, mais você tem contato com a cultura, né? E isso influencia muito na sua forma de falar. O fator contextual. Nosso modo de falar varia de acordo com a situação em que nos encontramos. Quando conversamos com os nossos amigos, não usamos os termos que usaríamos se estivéssemos discursando em uma solenidade de formatura. Por exemplo, eu aqui com vocês estou usando um tipo de linguagem, eu procuro usar a linguagem formal, mas quando eu estou com os meus amigos, eu vou utilizar uma linguagem mais coloquial, né? Uma linguagem mais relaxada, mais tranquila, né? Isso é fator contextual, depende do contexto, né? Da situação em que você está. Fatores naturais. O uso da língua pelos falantes sofre influência de fatores naturais, como idade e sexo. Uma criança não utiliza a língua da mesma maneira que um adulto. Daí fala-se em linguagem infantil e linguagem adulta. A gente pode perceber claramente, né, que uma criança ela fala totalmente diferente de um adulto, né? A língua aí tem influência de fator natural. Vamos fazer a leitura aí de uma tirinha do Maurício de Souza, né? Em que os personagens estão aí conversando. Eu vou ter que estudar muito até me formar numa universidade. Daí vou arrumar um trabalho que ajude as pessoas a viver melhor. Perceberam a diferença, né, na fala do personagem? Ele utiliza aí uma linguagem bem coloquial, né, uma linguagem que tem a ver com a questão da cultura, né? Ele estudou pouco, ele teve pouco acesso à escola, portanto, ele utiliza as palavras dessa forma, né? Melhor, né, vou, trabalho, ok? Agora vamos ver uma outra tirinha, essa tirinha inclusive já teve na aula passada, né? Em que tem dois tipos de linguagem aí, né? A coloquial e uma linguagem mais formal. Aonde ides, há alguma vilanias que ainda não tenhais praticado? Vós me julgais mal, não sei aonde vou. O mais inconstante vento tem o destino mais certo que o meu, mas estou decidido a deixar este lugar. Logo terei notícia do que pretende seguir vosso caminho. É o que farei. Por que não muda para um programa onde os atores falem língua de gente? Bom, a gente vê aí claramente, né, a diferença entre os dois falares, né? Inclusive tem palavras aí que a gente quase não vê, que é como, por exemplo, vilania, né, que vem de vilão.
é uma palavra que a gente quase não utiliza, né? Então, essa linguagem é uma linguagem bem culta, bem mais rebuscada, enquanto no último quadrinho, né, a linguagem é uma linguagem coloquial, ok? Chegou a hora da nossa atividade, né? Questão número 1. Tendo em vista que as gírias compõem o quadro de variantes linguísticas ligadas ao aspecto sociocultural, analise as frases indicando em qual delas encontramos esse recurso. Então, nós vamos observar aí em qual das frases a gente vai encontrar a gíria, né? Na letra A, é possível não ir, possivelmente não iremos à festa. Letra B, nossa, como meu pai é careta, não permitiu que eu assistisse aquele filme. Letra C. Os namoros resultantes da modernidade baseiam-se muito na falta de compromisso. Letra D. Estás a fim de ir ao aniversário comigo hoje? Letra E. Aquela aula de matemática foi péssima. Não compreendi nada daquilo que o professor falou. E aí, aonde é que a gente vai? Qual das frases aí a gente vai encontrar a gíria? Eu sei que vocês sabem, vamos lá? Letra B. Nossa, como meu pai é careta, não permitiu que eu assistisse aquele filme. Inclusive, essa palavra careta aí, né, é muito utilizada por vocês na sala de aula, né? Quando se refere a professora, professora, a senhora é careta, não é isso? Vamos lá para a questão número 2. Analise a charge. De acordo com o diálogo, o que explica o modo de falar do personagem? Qual é o contexto aí que explica o modo de falar do personagem? É o contexto histórico, o contexto social, o contexto regional, o contexto cultural ou o contexto natural? Aí na charge, né, o cidadão está tentando fazer um bafômetro no outro, né? Aí o policial, o bafômetro do paulista, né? Aí o cidadão diz aí pro policial: tô sem tempo, meu. Embrulha para viagem ou manda o motoboy levar lá no escritório. Que contexto é esse aí, gente? Contexto histórico, letra B. Contexto social, contexto regional, contexto cultural ou contexto natural? Letra C, contexto regional. Questão número 3. Vamos ler o texto aí para a questão número 3. SOS Português. Por que pronunciamos muitas palavras de um jeito diferente da escrita? Pode-se refletir sobre esse aspecto da língua com base em duas perspectivas. Na primeira delas, fala e escrita são dicotômicas, o que restringe o ensino da língua ao código. Daí vem o entendimento de que a escrita é mais complexa que a fala, e seu ensino restringe-se ao conhecimento das regras gramaticais, sem a preocupação com a situação de uso. Outra abordagem permite encarar as diferenças como um produto distinto de duas modalidades da língua, a oral e a escrita. A questão é que nem sempre nos damos conta disso. Esse texto aí foi publicado na revista Nova Escola, né? E agora vamos para a questão. Questão do Enem de 2010, que eu trouxe para vocês terem uma ideia de como que esse assunto pode ser cobrado numa prova do Enem, né? O assunto tratado no fragmento é relativo à língua portuguesa e foi publicado em uma revista destinada a professores. Entre as características próprias desse tipo de texto, identifica-se marcas linguísticas próprias do uso. De que uso? Letra A, regional, pela presença do léxico de determinadas regiões do país. Letra B, literário, pela conformidade com as normas da gramática. Letra C, técnico, por meio de expressões próprias de textos científicos. Letra D, coloquial, por meio de registros de informalidade. Ou letra E, por meio de uso de expressões típicas da oralidade. Vamos lá? Qual é a resposta, gente? Técnico, por meio de expressões próprias de textos científicos. A gente sabe que não é a letra A, porque o regional ele é típico de uma região, né? É aquela palavra daquela região. O literário é uma linguagem mais romântica, né? Na qual a gente encontra ali nos textos literários. E o técnico, porque é uma linguagem bem
exata, na qual a gente vê ali que o texto está sendo direcionado para professores, né, e está ensinando alguma coisa, não é isso? Então, a gente vai encontrar essa linguagem bem técnica e científica, né? O coloquial é o que faz parte da informalidade, que a gente já falou antes, né? E o oral também é meio informal, né? Que é voltado para fala, ok? Bom, gente, na aula de hoje nós aprendemos, né, que a língua portuguesa, como todas as línguas do mundo, não se apresenta de maneira uniforme em todo o território brasileiro. Ou seja, ela não é única, né? Ela varia, ela muda, ela se modifica conforme várias situações da qual a gente já falou. A variação linguística manifesta-se em todos os níveis de funcionamento da linguagem. A variação da língua se dá em função do emissor e em função do receptor, ou seja, quem está falando vai se preocupar com quem está ouvindo, né? Dependendo da pessoa que está ouvindo, eu vou me comportar e vou falar de uma forma. Se eu estou falando com alguém que eu não conheço, é claro que eu vou ter que usar uma linguagem mais formal. Se eu estou falando com alguém que eu tenho bastante intimidade, eu vou usar a linguagem informal. Diversos fatores, como região, faixa etária, classe social e profissão, são responsáveis pela variação da língua. Né, como nós falamos, os fatores, né, da variação linguística, ok? Tem uma mensagenzinha aí para vocês. Uma receita de bolo não é um bolo. Um molde de um vestido não é um vestido. Um mapa mundi não é o mundo. Também a gramática não é a língua. O que essa mensagem quer dizer para a gente? Que a língua, né, falada, ela é bem diferente da língua escrita, né? Então, a oralidade é diferente do que está lá na gramática. Mas vocês, enquanto alunos, têm que se ater bastante à gramática, né? Porque a gente sabe que é a norma culta da língua que é cobrada nas provas, né, nas redações e na nossa sala de aula, ok? Um abraço a todas vocês e essa aula a gente encontra na plataforma Eduque.